Amante de ti, Senhor, nós somos. Levante o teu dedo indicador para o céu e diga: nós somos amante de ti, Senhor. A glória dele está sobre esse lugar aqui, aleluia. Oh. Feche os seus olhos por um minuto e diga: declare para ele a sua glória. A santidade dele está sobre a tua vida. Você vai cantar essa canção comigo que diz: amante de ti, Senhor. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Señor. Oh, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor. Amante de ti, Senhor. Declare isso. Amante, amante de tu amor. Eu quero ser amante de ti, Senhor. Salvador, has conquistado mi corazón, me has enamorado todo lo que soy. Declare isso. Bendito Redentor, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Senhor. Levanta tuas mãos agora para declarar isso. Oh, amante de tu amor. Eu quero ser amante de tu amor. Amante de ti, amante, amante. Eu quero ouvir. De ti, Senhor. Declare. Oh, amante de tu amor. Eu quero ser amante de ti, Senhor. Oh, eu quero ouvir a igreja dizer: amante, amante de ti, Senhor. Amante de tu amor. Amante de ti, Senhor. Eu quero ser amante de tu amor. Amante,
Senhor. Aplauda Ele forte. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Isso aqui é profético, né? Ontem eu lancei a semente, preparei a isca, joguei. O Carlos Alexandre olhou para mim e falou: pastor, deixa que eu vou lançar a rede agora. A isca foi lançada, o Carlos Alexandre tarrafiou e nós conseguimos trazer 9 peixes para o Senhor Jesus. E algo está me dizendo que hoje não vai ser diferente, porque Deus é fiel. Se coloque de pé agora nesse momento e estenda as tuas mãos, porque Deus vai falar conosco agora. Nós já chamamos a atenção do Senhor para este lugar, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós sentimos a presença dEle, significa que Ele já está aqui. Agora é momento de silêncio na igreja, é momento de ficar, principalmente desliga esse tal do celular e se liga no céu agora, porque Deus quer falar contigo. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom, Pai Celestial, servir um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aonde nós não podemos ver, mas nós podemos sentir Tua presença. E é forte já a Tua presença neste lugar. Senhor Deus, eu te apresento agora o Carlos Alexandre. É o vaso que o Senhor escolheu essa noite para estar falando com a Tua igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo tome esse homem agora de uma maneira poderosa. E nesse momento não é mais o Carlos Alexandre falando com a igreja, mas é o próprio Deus que desceu do trono e adentrou dentro do corpo dele, e o Espírito Santo vai usar da maneira que o Senhor quiser. Pai, tudo aquilo que o Senhor fez ele meditar durante a semana, nenhum ponto, nenhuma vírgula seja esquecido agora, Pai, porque a Tua igreja está sedenta. Usa Teu vaso do jeito que o Senhor quiser, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, pega a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Neemias, capítulo 1, ou capítulo 1, como queira. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso estar na presença de Deus. Não foi fácil de ontem para hoje, porque ontem foi aquela emoção tremenda aqui. Uma pesca maravilhosa, uma pesca de vidas, de almas para o reino do Senhor. E hoje estará aberta a oportunidade. Eu creio que hoje também tem peixe, tem almas aí. Depende só de você. Neemias, ainda em pé, como está? Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vou repetir o versículo 3. Disseram-me: os restantes, ou os remanescentes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Amém? Tome o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Livro
Livro de Neemias, considerado o último livro histórico do Antigo Testamento. Um livro bastante conhecido daqueles que leem a palavra do Senhor, e até mesmo daqueles que não têm por hábito a leitura cotidiana ou regular. Porque quando se fala Neemias, o que é que vem à nossa cabeça? Vem aquela história que nós conhecemos da reconstrução dos muros de Jerusalém, da reconstrução das portas de Jerusalém. Nos vem à cabeça aquele famoso versículo, capítulo 6 e versículo 3, ou o famoso versículo 3 do capítulo 6, como queira, onde ele é tentado mais uma vez, de tantas vezes a parar aquilo. Ele diz: eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar o que estou fazendo. Neemias é conhecido por isso, mas o livro registra e narra a história do terceiro retorno a Jerusalém após o cativeiro do povo de Israel. E conta também com detalhes de que forma, qual foram as maneiras que aconteceram esta obra maravilhosa, incrível, esta obra de reconstrução, de recuperação do muro de Jerusalém, que estava fendido, que estava derrubado, das portas que estavam queimadas pelo fogo. Este livro narra o terceiro retorno, porque o primeiro tinha sido já com Zorobabel. Depois de um tempo houve mais uma turma, uma leva de judeus que saíram da Babilônia, voltaram para Jerusalém, na presença de Esdras, o escriba e sacerdote. Agora, Neemias é um homem da vez, é um homem que ouve pela sensibilidade a voz de Deus e aceita um chamado maravilhoso da parte do Senhor. Este homem é um homem, é o personagem principal, é o autor deste livro, uma pessoa de caráter, uma pessoa de oração, uma pessoa que gozava de um privilégio, de uma posição privilegiada. No decorrer do livro de Neemias você vai perceber que ele era copeiro do rei da Pérsia, ele era copeiro do rei Artaxerxes, tinha uma função privilegiada, morava na estrutura de um rei, era amigo do rei, era admirado pelo rei, era um homem zeloso, era um homem, não era um homem comum, era um homem que fazia diferença. Mas esse homem um dia percebe a presença de alguns, quem sabe ele escuta o dialeto, o idioma, e reconhece que estão falando a língua dos seus antepassados. Ele reconhece que se tratava de pessoas que vinham lá da província, que vinham lá de Judá, que vinham lá de Jerusalém. Ele reconhece, e aí ele faz a pergunta que nós lemos aqui. Ele pergunta: veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, deram notícias tristes para ele. Disseram que o povo estava lá olha só, vou destacar essas duas palavras aqui, preste atenção. Estavam lá em grande miséria e desprezo. Miséria fala do lado material e financeiro, desprezo fala do lado moral e sentimental. Falar de miséria e desprezo de um povo qualquer na terra, tudo bem. Um povo qualquer pode ser miserável, pode ser desprezado, e para ele não seria nada de se admirar. Mas quando se fala de um povo que conheceu as maravilhas, de um povo que conheceu riquezas e mais riquezas da mão do Deus Criador de todas as coisas, quando se fala de um povo que teve por rei o homem mais sábio de toda a história, que não houve ninguém que tivesse a sabedoria e a amplitude e o alcance que o rei Salomão, a história de um povo que tinha por pai Abraão, um homem rico e muito rico, diz a palavra do Senhor. Um povo que sempre teve, que tomou posse de uma terra que manava leite e mel. Ele ouvir agora isto, que estava este povo em grande miséria, para ele foi um motivo de grande tristeza. Ele se entristeceu no coração. Também um povo que era protegido e guardado
pelas mãos do Senhor, que andava pelo deserto e a roupa não gastava, o calçado não gastava, o frio não matava, o calor não queimava, porque o próprio Deus protegia. Agora falar que este povo está sendo humilhado, desprezado por quem? Por aqueles que estão ao redor. Esse homem agora, ele simplesmente, diante dessa situação, ele não se conforma com isso. Preste atenção. Ele não se conforma, ele toma uma posição diante daquilo que ele ouve e daquilo que ele imagina na sua mente e no seu coração. Ele toma uma posição que me faz lembrar nada mais, nada menos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você analisar o que acontece adiante, diz assim no versículo 4, só escute, não precisa abrir. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se coloca como intercessor, ele se coloca como alguém que carrega o fardo do outro, que toma a culpa do outro. Ele se apresenta diante de Deus agora e chora e rasga, e jejua e se humilha, e fala: Senhor, perdoa-nos, Pai, nós não temos sido fiel a Ti. Me lembram do Senhor Jesus, que também outrora deixou um lugar de excelência, de conforto. Ele também estava na casa do rei de certa forma, ele também tinha uma função privilegiada, ele também estava em uma posição onde estava tudo bem para ele, não precisava fazer o que fez. Mas ele resolveu um dia se humilhar, sair da sua posição, deixar aquela glória para lá por um tempo, e resolveu interceder por homens e mulheres quebrados. Agora ele estava aqui se preocupando com uma cidade que estava com o pessoal habitando lá, mas estavam lá com os muros derrubados, estavam lá com as portas queimadas. Não é totalmente indiferença ou descaso, porque se você ler no livro de Esdras, houve um decreto para que eles parassem a reconstrução, mas agora o povo estava lá, simplesmente desguarnecido, desprotegido. A ausência dos muros tornava aquele povo agora indefeso, tornava aquele povo simplesmente sem proteção. Naquele tempo o muro representava isso, proteção, guarita. Eles estavam à mercê das nações vizinhas, estavam casando e dando-se em casamentos com povos idólatras. Agora eu vejo um que resolve tomar uma posição, larga este conforto de lado e toma uma atitude. Eu parece que vejo o Senhor fazendo isso, porque da mesma forma que Neemias quis recuperar alguma coisa que estava perdida, da mesma forma que Neemias se preocupou com alguma coisa que estava quebrada, derrubada, que estava feia, da mesma forma o meu Senhor e o teu Senhor um dia também se preocupou comigo e com você, quando estávamos aí fora também quebrados e derrubados no pecado. Estávamos aí jogados, sem beleza, sem aparência, estávamos sujos, estávamos sem valor algum para os homens, quem sabe. Tantos aqui chegaram em patamares terríveis, mas teve um que não se importou com isso. Ele deixou a sua posição de glória, de privilégio. Ele desceu aqui, ele tomou a forma de homem, foi humilhado, sofreu, padeceu, mas nenhum momento ele desistiu daquilo para o qual ele veio fazer, que era redimir a minha vida, redimir a sua vida e nos dar uma nova chance, uma nova história. Eu começo a entender que Neemias é um tipo de Cristo, de alguém que não se conforma, e de alguém que obedece o comando do Pai, e de alguém que veio para reconstruir e refazer aquilo que estava perdido. Jesus, ele veio, nos achou, nos pegou, nos transformou, nos renovou, nos deu uma nova cara, uma nova identidade, um novo nome, escreveu o nosso nome nos céus, nos banhou da sua glória, nos deu um banho no seu sangue,
nos limpou e nos purificou de toda injustiça. Agora parece que vejo esse mesmo Jesus, depois de ter feito isso conosco, depois de ter nos dado uma nova chance, uma nova história, este mesmo Jesus olhando para nós, olhando para os seus discípulos e dizendo assim, deixando uma ordem para eles. Parece que, quem sabe, os discípulos puderam ter pensado, vai ficar assim? De repente eles acharam que ia ficar desse jeito, só sendo abençoado, recebendo bênção, adorando e louvando. Mas um dia, depois de tudo isso, depois de uma reconstrução, depois de uma obra de restauração, eu vejo uma ordem do Senhor para os discípulos dizendo assim: olha, vocês tiveram tudo aquilo que vocês não mereciam, eu dei para vocês pelo sacrifício, pelo preço que eu paguei na cruz, o único preço aceitável pelo Senhor, pelo Pai, por Deus, para a propiciação dos pecados. Eu paguei esse preço, lavei vocês, agora vocês já estão limpos, estão lavados. Mas tem uma coisa, não fica por aí, não acaba aqui. Há uma ordem para vocês agora: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu tenho mandado que vocês façam. E se isso acontecer, eu estarei com vocês para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele faz uma obra de reconstrução, de restauração, mas parece que nos encaminha agora para continuar fazendo aquilo que ele fez. Parece que vejo então que não mudou muita coisa. Parece que olho para esta palavra e contextualizo. E quando eu leio lá em João que Deus procura os verdadeiros adoradores, eu posso trocar nesta noite e afirmar para você que Deus também procura verdadeiros Neemias. Neemias que estão dispostos a pagar um determinado tipo de preço. Que preço, evangelista? O preço de renunciar a algumas coisas em prol da obra do Senhor, em prol do nome do Senhor, em prol do povo do Senhor. Parece que vejo Deus procurando hoje Neemias para reconstruir coisas que estão derrubadas nos dias de hoje. Parece que vejo Deus procurando Neemias que tenham coragem, que tenham força de muitas vezes olhar para o problema, olhar para a situação, olhar para o escândalo, olhar para a crise, mas não se darem por derrotado. Pessoas que diante do problema e da crise possam ser como Neemias, erguer a cabeça e não ficar murmurando, mas levantar e tomar uma posição de obedecer e fazer a obra do Senhor. Neemias podia muito bem, amados, podia muito bem ouvir aquela notícia de que estava tudo quebrado, derrubado, e podia continuar na sua vida. Ele era copeiro, ele estava numa boa, ele estava sendo abençoado, mas a Bíblia disse que ele chorou, jejuou e orou ao Senhor. Aqui eu vejo uma marca especial desse homem. Eu vejo esta marca maravilhosa. Eu vejo um homem inconformado com as coisas. Eu vejo um homem querendo fazer a diferença. Esse é Neemias. Esse é Neemias. Eu falei: Senhor, mas tudo bem. Neemias é um cara de fé, um cara de coragem, um cara de peito mesmo, um homem de Deus. O que falar de Neemias? Um homem de coragem, um homem que meteu a cara, como diz o pastor Elias. Ele não poupou, ele não quis saber de consequências, ele simplesmente quis escrever o nome dele na história, quis obedecer e servir ao seu Senhor. Mas qual verdadeiramente, Senhor, era a obra deste homem? Era a missão deste homem? Porque é muito trivial, e todas as vezes que ouvimos falar de Neemias, nós temos a impressão de que o interesse dele de fato era reconstruir muro e portas queimadas.
E se você ler o texto, você vai encontrar isso lá desta forma. Realmente ele precisava reerguer aquilo. Ele precisava, por motivo de segurança, de imponência da capital santa, ele precisava fazer aquilo. Mas eu pergunto para você, será que o grande objetivo de Neemias era mexer com tijolos, pedras, madeira, massa? Será que a grande preocupação de Neemias era mexer com matéria, com material, com coisas? Será que esse era o grande objetivo de Neemias? Quando eu fui para o capítulo 2, versículo 17 e 18, escute o que está escrito. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou deixemos de ser vergonha, de ser humilhados. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamo-nos, ou em outras traduções, levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser vergonha. Irmãos, na verdade, eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, o que estava por trás dessa grande missão de reconstrução de Neemias? Qual era o grande interesse deste homem? Será que era desenvolver um projeto de obra civil? E aí o Senhor falou: vai lendo a carta, o livro, você vai perceber. E no decorrer do livro você percebe que na verdade há um objetivo que está nas entrelinhas. Há um objetivo muito grande de Neemias. Há um objetivo, há uma intenção no seu coração e na sua alma que o inquietava. Ele queria sim levantar o que estava quebrado, o que estava derrubado. Mas lá naquela nação havia sacerdotes, havia sumo sacerdote, havia cantores, havia levitas, havia homens e mulheres de Deus naquele lugar. E estavam todos vivendo da maneira que queriam viver. Estavam todos esquecidos da lei do Senhor, da vida com o Senhor. Estavam pecando, estavam vivendo, se misturando com outras nações. O grande objetivo deste homem, irmãos, quando eu olho para esse livro, eu percebo que este homem não é um mero construtor de muro, não é um mero reconstrutor de muro ou portas. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que este é um grande agente de avivamento de Deus. Esse homem tinha no seu coração e na sua alma. Ontem o pastor dizia aqui que aconteceu grande avivamento quando o povo começou a derrubar as coisas do inimigo, os postes ídolos. Na verdade, Neemias queria promover um grande avivamento naquela terra. Neemias queria congregar aquele povo, fazer aquele povo sentir vontade mais uma vez de buscar o Senhor. Neemias queria dar o exemplo de alguém que serve a Deus e que é abençoado por Deus. Ele disse: vinde e veem a mão do Senhor, o quão tem sido poderosa conosco. Ele queria mostrar para aquele povo que Deus ainda era com eles. Ele queria mostrar para aquele povo que era necessário que o povo de Deus se voltasse novamente para o Senhor. Ele queria dizer para aquele povo: não é tarde, não está nada acabado, não está nada perdido. Se vocês acham que não dá tempo, eu estou dizendo para vocês, pode parecer aos olhos que tudo está em ruínas, que tudo está desgraçado. Pode parecer que esta humilhação que vocês vivem é perpétua, mas eu vim de longe. Eu viajei 3 meses para chegar aqui
e dizer para vocês que ainda há tempo, que ainda há esperança, e que o Deus dos nossos antepassados ainda tem saudade de vós. Eu não sei, irmão, como é que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a vida que você está tendo, está levando. Eu não sei se você já perdeu a esperança de entrar em uma igreja evangélica. Eu não sei se você se sente envergonhado muitas vezes de pegar uma Bíblia na mão por coisas que você tem feito, quem sabe. Eu não sei o que tem te acusado lá fora, porque o que não falta para nós é acusação e dedos que nos apontam. Eu não sei como foi o teu dia, o teu mês, a tua semana, ou como está sendo o teu ano. Eu não sei, mas eu sei que é uma palavra de Deus dizendo assim para nós, que Deus ainda conta conosco nesse século 21, que Deus ainda tem uma nova chance, que Deus ainda tem uma nova história se você precisa, que Deus ainda tem, aleluia, uma nova oportunidade, se você quer. Deus não nos desamparou e não nos desampara, queridos. A Bíblia diz que a porta ainda está aberta, mas haverá o dia que ela se fechará. Neemias fala de um homem de atitude e de ações, fala de um agente de avivamento. E se você perceber, você vai vendo a partir do capítulo 3, o povo olhando para o exemplo de Neemias, que é o exemplo meu e o exemplo teu, que o Senhor quer que eu e você tenhamos aqui neste mundo aqui fora. Pessoas que estavam desanimadas, desacreditadas, olhando para o exemplo desse homem. E você vai ver no capítulo 3, sacerdote, sumo sacerdote, cantor, levita, todo mundo pegando no pesado, reconstruindo, batendo massa, limpando entulho, todo mundo ali trabalhando sem cessar, de dia e de noite. Um povo que não queria mais fazer nada em prol do Senhor. Estavam acomodados, estavam sendo humilhados, estavam na miséria. Agora eles olham um exemplo de um homem de Deus, eles começam a mudar de atitude. Irmão, você precisa ser um Neemias. Você precisa fazer a diferença aonde você andar. Não é só dentro da igreja, é lá fora, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Seja você jovem, seja você adulto, seja você idoso, nós precisamos fazer a diferença. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que está nos olhando, e mediante a tua atitude, este alguém vai ganhar força e confiança, vai se aproximar de você, vai querer isso que você tem, vai começar a te ajudar, quem sabe. Você é um agente de avivamento nesta terra, você é um agente de milagres do Senhor. O Senhor já veio, já subiu, mas Ele disse: em verdade vos digo que se vocês crerem, não farão apenas as obras que eu fiz, mas farão ainda maiores. Farão maiores. Você é um agente do Senhor, você é um agente de milagre, você é um agente de avivamento, você é um Neemias. Sabe o que significa o nome Neemias? Confortado por Deus. A tua missão pode não ser tão fácil. A missão de Neemias não era fácil. A minha missão não tem sido fácil. A tua missão não será fácil. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus é o teu conforto. Deus é quem te conforta. A missão pode ser difícil, pode ser trabalhosa, pode ser de suar, mas Ele é a tua garantia. Nós ouvimos aqui ontem, é Ele que vai pelejar a tua peleja, a tua luta. Ele é a tua vingança, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu porto seguro, Ele é aquele que tem todo o poder. Quando você estiver fraco, é só chegar debaixo dEle, descansar, porque Ele é forte o suficiente para te fortalecer e para vencer a tua causa. Ela machore canta la manábria. Eu não sei como tem sido a tua missão, o teu ministério, o teu chamado, eu não sei. Mas o mínimo que você tem de chamado e ordenado pelo Senhor é pregar
Eu não sei como você vai fazer isso. Se na igreja, se fora da igreja, se na família, se no vizinho, se pregando, se conversando com panfleto, entregando um CD de louvor, entregando um CD de mensagem. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que uma missão você tem a fazer. Deus está querendo promover um avivamento nessa terra. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens visões. Meu Deus, esse é o tempo, queridos. Os sinais estão acontecendo, esse é o tempo. Deus está querendo realizar um avivamento, mas o avivamento ele começa quando os Neemias se colocam na posição. Eu olho aqui de cima e eu vejo tantos Neemias nesta noite. De repente você ainda está na tua posição de conforto. De repente você ainda está sendo copeiro do rei. De repente você ainda está na mordomia de viver no palácio. Mas saiba de uma coisa: mais cedo ou menos cedo, Alabachori cantarábia, a voz do Senhor chegará até você e vai te inquietar, porque ainda existem muitos muros derrubados e fendidos para serem reconstruídos. Nós somos agentes do Senhor, eu não tenho dúvida disso. Ele começa a promover grandes coisas naquele lugar. Grandes coisas naquele lugar. A reconstrução toma um ritmo inexplicável. As pessoas estão animadas. O inimigo se levanta por tantas vezes. Você vai encontrar neste livro o inimigo se levantando pelo menos por 7 vezes. Ele alternou de estratégia. Ele foi astuto, ele foi sagaz. Ele fez o que fez. Ele foi um estrategista militar para tirar Neemias do foco, para derrubar. Mas ele encontrou um homem ligado em Deus. Ele encontrou um homem vigilante no Senhor. Ele encontrou um homem que estava com os olhos abertos, orando em todo o tempo. E além de tudo, um homem que acreditava que o seu Deus era muito maior. E nenhuma destas 7 vezes o inimigo conseguiu desfocar Neemias. Todas as 7 tentativas do inimigo foram frustradas, porque encontraram alguém preparado na presença do Senhor. Quando você estiver preparado, irmão, amigo, amado, não é por que temer, não há por que ter medo. Se você andar preparado, vigilante, sóbrio, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 fugirá de ti. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem autoridade para tocar naquele que está vigilante, está com o Senhor. Eles estavam ali, tentaram de tudo, mas não conseguiram desfocar. Aquele homem estava numa unção, no poder de Deus, numa unção do Espírito Santo, que nada, demônio nenhum, fez com que ele tirasse os olhos do foco que ele tinha, que era restaurar aquela nação, que era trazer o quebrantamento, que era trazer a consciência que aquele povo tinha que se voltar para Deus. Nós precisamos andar como Neemias, amados. Nós precisamos ser como Neemias. Hoje não é diferente. O inimigo tenta de tantas maneiras, das mais diversas possíveis, mas ele só consegue penetrar quando nós, eu ou você, abrimos a brecha para que ele entre. Porque a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o diabo não toca, não pode tocar. Há anjos do Senhor acampado ao teu redor. Há anjos do Senhor que te guardam, que te cuidam. Nós precisamos ser agentes de avivamento. Nós precisamos ser responsáveis, reagir à palavra do Senhor, reagir à ordem do Senhor. Mas eu quero falar aqui para rapidamente. Passamos a 31 minutos. Eu quero falar apenas de 3 coisas aqui rapidinho, 3 marcas que eu e você precisamos carregar em nós. Preste atenção. Eu não vou ser
extensivo aqui, eu não vou ser cansativo, vai ser rápido. 3 marcas, nós precisamos ser avivalistas. Olhe para o seu irmão e diga assim: as marcas de um avivalista. Hoje em dia se fala muito em avivamento, amados. Mas o que seria avivamento? Avivamento, na minha concepção, é ver o Senhor salvando almas, é ver o pecador se arrependendo do pecado. Avivamento é ver o Senhor curando o enfermo, libertando o cativo, é ver o Senhor operando no meio da sua igreja. E aí sim, uma consequência da presença maravilhosa dele é o nosso pulo, o nosso grito, é o nosso chacoalho aqui dentro, é o nosso extravasar na presença dele. Mas o Senhor quer fazer estas coisas no meio de nós. O Senhor quer operar milagres, o Senhor quer curar, quer salvar. Como disse o pastor Elias outro dia, a mão de Deus também está aqui. O Senhor quer levantar, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, quer fazer grandes maravilhas, quer manifestar, quer repartir os seus dons, quer manifestar o sobrenatural. O Senhor quer fazer isso, mas eu e você precisamos nos dispor como Neemias para sermos agentes desse avivamento. Nós precisamos nos preocupar com o Senhor, com a sua palavra, com a sua casa, e muito mais do que isso, com o seu povo. Um dia Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Neemias aqui rasga e chora pelo povo de Israel. E isto fala da primeira marca. A primeira marca de um avivalista está no capítulo 1 e versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira marca de um avivalista, sabe qual é? Se humilhar na presença do Deus vivo. A primeira marca é se humilhar. A palavra diz lá em 2 Crônica capítulo 7: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Se humilhar, a Bíblia diz lá em Tiago que Deus abate o soberbo, mas em compensação exalta aquele que é humilde. A primeira marca de um avivalista é ser humilde, é se humilhar, é descer, amados. A Bíblia diz lá em Provérbios que a soberba precede a ruína, e o espírito altivo a queda. Aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, não tem parte com Deus, e muito menos com o avivamento do Senhor para esses últimos dias. Deus busca pessoas que colocam a cara no chão, no pó. A Bíblia diz constantemente no Antigo Testamento que jejuavam, rasgavam as suas vestes, se vestiam de pano de saco e se cobriam com terra, em sinal de humilhação ao Deus vivo e todo-poderoso. O primeiro sinal de um avivalista é saber se humilhar na presença de Deus. É descer, amados, é descer, é descer. A Bíblia diz lá em Lucas que um certo homem chamado Zaqueu era chefe dos fariseus. Preste atenção, era chefe, ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos, chefe. A Bíblia diz que Jesus entrando em Jericó, esse homem queria ver Jesus, mas ele não conseguia ver porque ele tinha pequena estatura, diz a Bíblia. E aí ele subiu num pé de figueira brava para ver Jesus. Mas quem te garante que por ele ser um homem de dinheiro, por ele ser um homem chefe, cheio do... Já não tinham pessoas lá subindo na árvore ou lá em cima da árvore, e ele já não chegou comprando aquela vaga, aquela posição. Olha, desce daí, sai daí porque este lugar é meu, está aqui o dinheiro, quanto custa, eu pago. Eu quero esta vaga, o dinheiro manda, eu sou chefe. Eu quero ver esse Jesus, eu quero subir aí para ver. Aí quem sabe ele usa desta, porque o homem que tem dinheiro é assim. A Bíblia diz em Provérbios que a riqueza do homem é a sua casa forte.
O homem que tem riqueza, que tem grandes posses, ele acha que o Deus dele está ali, que a segurança dele está ali. Então quem sabe esse chefe comprou sua vaga, expulsou quem estava lá na árvore e subiu para ver Jesus. Ele subiu, mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, disse: Zaqueu, desce, eu quero ter contigo hoje, eu quero ir na tua casa, Zaqueu. Só que tem uma coisa, você subiu, mas comigo é descendo. Você quis subir, Zaqueu, quem sabe você usou até os teus recursos para subir. Você conseguiu por si só subir, Zaqueu, mas se você quer me ver, quer ter alguma coisa comigo, desce. É descendo, descendo. A gente olha hoje, irmãos, e quanta ignorância, quanta disputa, quanta coisa no meio gospel que é repugnante. Tantas pessoas confiando no seu nome, na sua estrela. Um amigo meu falou que conheceu um dos grandes pregadores deste país e do mundo. E este pregador disse para ele, confidenciou para ele, falou assim: olha, muito disso é fachada. São oradores profissionais, porque no quarto do apartamento estão cheirando cocaína, estão cheirando pó, estão se prostituindo. Mas eles têm a oratória, eles têm a psicologia, eles conseguem incendiar as multidões. Mas se você perceber, muitos desses não querem nem orar depois que acaba a mensagem. Não querem nem, simplesmente termina o show e tchau. Mas a primeira marca de um avivalista é se humilhar, porque Neemias se humilhou. Neemias se humilhou. Ele rasgou, ele chorou por vários dias, diz a Bíblia. E ele confessou os pecados dos seus irmãos. Amados, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. A segunda marca, porque o tempo voa, buscar a segunda marca de um avivalista. Diga assim comigo: buscar recursos do Pai. Olha o que diz o capítulo 2 e versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Eu disse para você, a segunda marca é buscar recursos do rei. Depois de se humilhar, de clamar, de buscar a face do seu Deus, Neemias agora busca recurso do rei. Ele não tinha recursos por si mesmo, mas ele busca recurso do rei. Ele pede cartas para que ele possa passar pelas províncias, e ele pede madeira. Ei, você precisa entender que você não é autossuficiente e nunca vai ser. Na presença de Deus você vai depender do rei. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se você pedir para ele, ele tem para te dar. O rei tem para te dar aquilo que você precisa. O rei, e somente o rei, tem aquilo que você precisa. Sabe o que fala cartas para atravessar as províncias? Fala de autoridade. Ele foi escoltado e ele foi com cartas nas mãos. O rei tem autoridade para te dar. O rei tem autoridade para delegar sobre a tua vida, ao ponto de você colocar a mão na cabeça de alguém e dizer: em nome de Jesus, demônio, eu te repreendo, saia desta vida. E o demônio vai ter que bater em retirada, porque a autoridade está delegada sobre a tua vida. Um avivalista precisa ter autoridade, mas para ter autoridade precisa pedir para o rei, precisa depender do rei, precisa saber que as técnicas, que os diplomas, que os recursos que ele tem não são capazes de nada, mas tudo aquilo que verdadeiramente ele precisa para ser um avivalista, somente o rei tem para lhe dar. Ele pediu, além da carta, ele pediu madeira também. Ei,
peça madeira para o teu rei. Lá em 2 Reis, capítulo 6 e verso 6, fala da história daquele moço que perdeu o machado no fundo do rio. E você lembra o que é que o profeta fez? Ele pegou um galho de uma árvore, um pedaço de madeira e jogou sobre a água. E de uma forma milagrosa, aquilo que era ferro, pesado, muito mais denso, subiu e flutuou. E eu aprendo que a madeira tem o poder de trazer de volta, de recuperar aquilo que está perdido. A madeira traz de volta aquilo que estava perdido. Você está buscando madeira do Senhor? A Bíblia diz que aquele que quiser ser meu discípulo precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me. Aquele que achar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Sabe do que é feito a cruz do Senhor Jesus? Madeira. Você precisa buscar a madeira do Senhor. Você precisa buscar estar ligado no Senhor. Você precisa buscar a cruz do Senhor. Porque muitas vezes o avivalista, ele perde a noção das coisas, e ele começa a se empolgar, ele começa a se achar, porque quando ele é humilde, ele começa a buscar autoridade, o Senhor começa a dar autoridade, começa a usá-lo, mas ele precisa saber que somente olhando para a cruz é que ele vai poder agradar ao seu Senhor, é que ele vai poder concluir a sua obra e a sua missão. Madeira. Nós precisamos buscar recursos do Rei. Tem tanta gente, amados, buscando recursos em tantos lugares. Em tantos lugares, menos no Rei. Tem crentes que ainda buscam recursos do centro de Umbanda. Eu escutei isso de uma missionária, a irmã dela é crente, e a missionária dizendo: eu tenho que brigar com a minha irmã todas as vezes que venho para esta cidade, porque quando a coisa aperta, ela deixa o Deus de lado, o Deus vivo, e vai para os trabalhinhos de macumba, volta a praticar feitiçaria. Tem muitos que buscam recursos nos homens, em pessoas, em Beltrano e Ciclano, em A, em B, em C, e deixa de buscar o recurso do Rei. Um avivalista só terá êxito, só poderá ser realmente um agente do Senhor se buscar os recursos do Rei. Olha para o teu irmão e diz para ele: busque do Rei. E terceira e última marca: preservar, perseverar no Senhor. A primeira marca, se humilhar para Deus. A segunda, buscar recursos do Rei. E a terceira, perseverar no Senhor. Como eu disse, não foram poucas as tentativas do inimigo. E perceba que eu não disse apenas perseverar, mas eu disse perseverar no Senhor. Você precisa entender que as lutas virão, não vão parar, amados. A Bíblia diz: olha, não turbeis o vosso coração, não vos entristeceis, não fiqueis ansiosos, não fiqueis preocupados pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia não nos poupa disso. Nós temos e temos provas para enfrentar situações difíceis, luta e mais luta. Mas persevere no Senhor. De todas as lutas, de todas as afrontas, Neemias foi vencedor. Ele conseguiu reedificar o muro, as portas. E no capítulo 8, o povo pede: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas.
desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Depois de reconstruídos os muros, as portas, agora aquele povo se anima novamente e pede ao sacerdote, e pede ao escriba que lê a lei do Senhor. Aquele povo não fazia mais isso, amados, mas o avivamento começou a brotar, começou a surgir no meio daquela nação, no meio daquele povo. Agora diz que da alva, das 6 da manhã até o meio-dia, aquele povo está de pé ouvindo a palavra do Senhor, e davam glória a Deus, e erguiam a mão, e diziam glória a Deus, amém, aleluia, e dobravam o joelho, e colocavam o rosto no pó. E mais adiante diz que o povo chorava ao ouvir a palavra do Senhor. Não mudou, amados, não mudou. O Senhor conta conosco, o Senhor conta comigo e contigo. O Senhor conta com Neemias, capazes de despertar ainda neste mundo um temor pelo Senhor. E a pergunta que não cala é: você está disposto? Será que eu estou disposto a ser um Neemias do século 21? A reconstruir para o Senhor, em favor do Senhor, a ser um agente de avivamento, a me humilhar, a buscar o Rei, a perseverar no Senhor? Será que nós estamos dispostos? Eu vou te dizer uma coisa pela palavra do Senhor: se eu e você estivermos dispostos, se eu e você perseverarmos nisso, tão certo como está escrito aqui, nós lemos pela palavra, por si só ela bastaria, não precisaria nem eu pregar. Por si só está dito aqui, se nós perseverarmos na reconstrução, o avivamento que estava no plano e no projeto de Neemias, o avivamento que está nos nossos planos e projetos, irá acontecer na face desta terra. Se eu e você perseverarmos, se eu e você sairmos do lugar do conforto, do comodismo, e colocarmos a mão no arado, na construção, independente de qualquer coisa, de A, de B, se pararmos com coisinhas, com coisas superficiais, e olharmos tão somente para a cruz, nós vamos ver ainda na nossa geração o grande avivamento que o Senhor vai fazer no meio de nós. Se você crê assim, fique de pé nesta noite. Aquele povo voltou a ouvir a palavra, voltou a chorar, voltou a trazer o dízimo, voltou a fazer alianças com o Senhor. Tudo isso você vai ver no livro de Neemias. Aquele povo voltou a fazer promessas ao Senhor, voltou a sentir o Deus dos seus antepassados. Neemias havia conseguido implantar e restaurar um grande avivamento naquele povo. Você é o Neemias do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, o Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite, e eu sei que não foi por acaso. Eu sei que pessoas, quem sabe, acharam que foram convidadas, ou vieram aqui à toa, porque não tinham, quem sabe, um outro compromisso, e coincidiu, foi coincidência. Mas eu sei que o Senhor chamou pessoas aqui para chacoalhar. Eu sei que não são só esses obreiros que estão aqui no púlpito, Senhor. Eu sei que não sou só eu aqui dentro, os pastores, pastoras, os diáconos, diaconisas. Eu sei que não são apenas os obreiros, mas eu sei que todos esses que pisaram aqui dentro, foi o Senhor que os atraiu a este lugar. Eu sei que eles estão ligados na videira. Eu sei que eles estão ligados, enxertados no Senhor. Eu sei que eles precisam, Pai, ser encorajados, despertados para um chamado que está sobre eles. Quem sabe muitos estão no conforto ainda, Pai, na inércia, parados.
Mas eu sei que a tua voz, Espírito Santo, chegou hoje no ouvido. Assim como chegou no ouvido de Neemias, a tua voz chegou nesse Neemias que está aqui hoje. E agora depende dele sair do conforto, sair da posição e se aliançar em uma grande batalha, em uma grande guerra que está travada. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que se alistam contigo não estão mais embaraçados ou enroscados com as coisas do passado, do mundo. Pai querido, meu pedido hoje é que o Senhor fortaleça e gere nesta noite verdadeiros avivalistas, pessoas que tenham fome e sede, Pai, de ver almas se rendendo aos teus pés, pessoas que ainda queiram ver com os teus olhos, paralíticos andando, cego enxergando, mudo falando, pessoas que ainda querem dar a cara a tapa na humilhação do Evangelho, para ver a transformação e a restauração de vidas, porque a tua palavra diz que o Senhor não está atrasado, mas o Senhor ainda tem um povo que falta se render. Pai querido, nos alista, nos chama hoje, Pai, a um compromisso mais forte, que este Neemias, Pai, seja chacoalhado, que ele não saia da maneira que entrou, que ele possa ouvir esta palavra e guardar no seu coração e entender que não é para o vizinho, mas que é para ele mesmo. E que ele possa, a partir de hoje, Pai, começar uma grande obra de reconstrução na face desta terra. Este é o meu pedido, papai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê nisto? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Assente-se por um minutinho só. Quantos ouviram essa palavra e entenderam a voz de Deus? Olha para esse irmão do teu lado e diga: do vinho para a construção. É isso que Deus vai fazer com você, amém? Te chamou para fazer alguma coisa. Meus irmãos, não há mais o que falar depois de ouvir essa palavra tão especial da parte de Deus para nós. Então, os irmãos, à tarde, às 15 horas, na liderança do pastor Valtecir aqui, você não pode perder. Você não tiver uma ocupação de trabalho ou algum compromisso, feche um compromisso aqui com Deus, quinta-feira, às 15 horas, aqui no Templo Central também. Sexta-feira, pela manhã, às 8h30, aqui no Templo Central, Bispo Alessandro Paoli, Alejandro Paulo, estará aqui na consagração pela manhã, todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã. É uma oração, é uma consagração pela família. As pessoas que vêm na sexta-feira têm que vir ciente que vem para um período de oração, de guerra aqui, de luta, de batalha pela sua família e uma consagração aqui. Amém? Não perca, todas as sextas-feiras aqui às 8h30 da manhã no Templo Central. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé nesse momento, nós vamos finalizar. Quero agradecer a presença dos irmãos que vieram adorar a Deus conosco. Estou vendo meu amigo William lá atrás. Deus abençoe, William, grandemente sua vida. Obrigado pela sua presença. Olha para esse irmão do teu lado e diga: você foi abençoado? Pergunta para ele: foi abençoado? Oh glória, que maravilha. Então vamos agradecer a Deus agora por esse momento especial. Amém? Amém, querido? Pega na mão desse irmão do teu lado aí, segura na mão dele. Oh glória, que maravilha. Diácono Luiz, lá de Três Lagoas, os irmãos. Pai amado, obrigado por esse momento especial que passamos aqui na tua presença. Essa palavra ficou plantada no nosso coração. O Senhor está buscando Neemias para esse tempo, Senhor. Quantos Neemias estão aqui no meio essa noite que ouviram essa palavra e que por certo se levantarão, Pai, abrirão mão, Senhor, ó Deus, de coisas para estar cuidando de coisas tuas. Pai, eu quero te pedir nesse momento, guarde a nossa saída, Pai, leva a gente com a tua bênção e que cada mão pega a outra agora, Pai. Transmita, transpira a tua bênção, a tua graça, a tua unção, Senhor, sobre cada irmão nesse momento.
É o nosso clamor, é o nosso pedido em nome de Jesus. Abra sua mão, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja não só hoje, mas sempre. E você diz amém. Cumprimenta esse irmão do teu lado, vai em paz. Lá atrás tem a cantina da igreja. Passa lá, abençoa a obra de Deus em nome de Jesus. Quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, só faça eu vir, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Levante as mãos. Vou voar como as águias. Eu quero ouvir você dizer: vou fluir e cantar como escalar a montanha. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor.